Imagine que você está carregando uma mochila pesadíssima há décadas, cheia de pedras que várias pessoas foram colocando ali ao longo dos anos. Só que de repente, alguém te diz que essa mochila nem sequer existe. É você que está gastando uma energia absurda para criar uma ilusão de que essa mochila existe e de que ela ainda pesa. Vamos falar sobre traumas de infância, traumas de ontem, seja lá de quando for. Muitas vezes, deixa eu ajustar aqui de novo a câmera, agora fica melhor. Muitas vezes nós olhamos para os nossas traumas, nossos traumas, olha o que a Fodder me faz, como cicatrizes permanentes lá no fundo da nossa alma. Só que hoje eu quero te convidar a olhar para esse assunto com uma perspectiva diferente. Uma outra lente, a lente da mecânica da existência. E aí, para a gente entender o trauma, nós precisamos entender, primeira coisa, que nada acontece por acaso, por erro. A gente que criou aquilo, né? Lá no nível da alma, o que nós chamamos de dor profunda, o que o ego chama de dor profunda, é na verdade o que nós podemos chamar de tema de exploração. O que seria isso? É algo como que você planeja para que lá em cima, né? Como se existisse cima e embaixo. Uma analogia. Algo que você planeja antes de encarnar para que aqui você viva. Então, muitas vezes nós escolhemos um terreno absurdamente acidentado para quê? Justamente para desenvolver uma musculatura necessária para um determinado propósito. Aquele trauma não é um buraco onde você simplesmente caiu. Ele é o contraste necessário. Ele é uma mola que, quando colocada ali, pressionada na medida correta, com a força certa, ela gera um impulso para uma expansão que não aconteceria em outro caso, se a nossa vida fosse linear. E aí é muito comum nós culparmos os nossos pais, culparmos o ambiente, mas a verdade é que tudo isso, esses seres estavam desconectados, operando sob um amor condicional, porque era a única frequência que eles conheciam. Por enquanto eu estou no nível de profundidade de que o outro existe ainda, tá? Tá bom por enquanto. Eles não foram um vilão em um roteiro cruel, mas eles foram, sim, peças fundamentais para um contraste extremo que você utilizou para lançar os seus maiores desejos de liberdade pela oposição. Eu vejo aquilo e eu tenho a certeza de que eu não quero viver aquilo. Mas preciso, às vezes preciso, muitas vezes sim. E aí, o problema é que conforme a gente cresce, nós desenvolvemos um mecanismo de motivação. A gente sempre escolhe aquele caminho que nós acreditamos ser o de menor dor. Coloquei uma hastezinha aqui para ficar mais longe, para me enquadrar melhor, mas é diferente. E aí, se você carrega ainda essa identidade de uma criança ferida, sabe por quê? O que é isso? Em algum nível do seu subconsciente,
você acredita veementemente que abandonar essa dor seria ainda mais perigoso do que viver com ela. Talvez você tenha medo de que essa pessoa que você seria, sem essa história, curado, plenamente poderoso, com isso as pessoas deixariam de te notar, de te proteger. Estou tentando identificar essas pegadas grandes que estão aqui. A grande virada de chave está na quebra de continuidade, que é o conceito que o Bashar costuma dizer com frequência, né? E ele explica da seguinte forma: nós mudamos a nossa realidade bilhões de vezes por segundo. Nós somos literalmente uma nova pessoa a cada instante. Deixa eu me deixar mais claro aqui. Já está escurecendo. E aí, a ideia, tudo é uma ideia, né? A ideia de que você é a mesma pessoa que sofreu aquele trauma, aquela negligência 20, 30 anos atrás, ontem mesmo, é apenas uma construção da sua mente. Para quê? Para criar uma história linear. Porque nós entramos numa ideia, numa ilusão de espaço-tempo linear. Na realidade física, aquela criança é uma versão de você que já está em uma outra realidade paralela, que nem existe mais aqui. O você de agora não tem conexão real com aquele evento. A não ser que você insista em recriar essa conexão através da sua definição atual. Muitos mosquitos. Quando você muda quem você é no presente, acontece o quê? É como se você desancorasse o seu navio do passado. Você se torna alguém que possui uma história, um passado diferente, porque a sua frequência mudou. Lembrando que o seu passado seu passado não determina o seu hoje. Não cria o seu hoje. É o seu presente que escreve o seu passado. A cada presente que você está, um novo passado é recriado. E aí você cria uma historinha para fazer tudo sentido na sua vida, né? Nosso passado vai se alterando. Então aquilo que você acredita que aconteceu é só para dar sentido no que você precisa viver agora. Você entender e seguir seu plano, seu tema de exploração. E aí, se você quiser começar esse processo agora, de entender tudo isso, pare de tentar consertar o passado e comece a iluminar as suas crenças. Tem uma pergunta provocadora que você pode fazer para si mesmo. O que de pior eu imagino que aconteceria se eu simplesmente deixasse esse trauma e eu fosse plenamente feliz agora? Observe a resposta. Geralmente, o que sustenta essa resposta é um medo um tanto quanto irracional que a sua imaginação criou. E aí, uma vez que você identifica o medo, ele perde poder. A identificação é o primeiro passo para mudar algo, né? E aí tem uma fórmula. Matemática? Não. Tem uma fórmula que você pode utilizar para começar a compreender mais isso. Reconhecimento. 3 passos. Primeiro, reconheça o que de fato você tem agora, só agora. Segundo, aprecie. Olha que maravilhoso. O estar aqui e agora.
tenha consciência daqui. E aí você permita que uma nova versão de você venha, uma versão lúdica, criativa, livre, feliz. Assuma o seu comando. A cura não é um processo lento de remexer em feridas antigas. É um ato instantâneo de decidir que você não é mais aquela definição que você acreditava ser. A criação é incondicionalmente amorosa. Tão amorosa que ela permite que você acredite que nem é amado, se essa for a sua escolha. Mas, no momento em que você decide que merece alegria, apoio, todo o suporte que você sentia que não tinha, agora será redirecionado para essa sua nova visão. Lembre-se de uma coisa: se você existe é porque você é merecedor dessa existência. Você não é o que você imagina que aconteceu com você. Você é luz que decide o que as palavras do seu presente vão escrever na sua história a partir de agora.